E aí, Luciano, boa noite. E aí, Luciano, tá me ouvindo? E aí, Fernando? E aí, beleza? Deixa eu aumentar aqui. Oi. Tá me ouvindo? Tô, melhorou. Tá, show. Pegar meu fone lá, esqueci do fone. Tá, vai lá, esperar o pessoal entrar aqui ainda. Fala, Herman, boa noite. E aí, esperar mais um pouco aí, ver se mais alguém aparece. É, beleza. Hoje, pelo Tá que me eu vi da ouvindo aula... já nessa hora? Oi? Para quem não desenha a mão, vai ser... A matéria vai ser interessante. Para quem... Oi. Tá me ouvindo? Todo mundo? A matéria vai ser mais para quem desenha a mão. Quem não desenha a mão vai aprender na marra. Vai ser divertido de ver. Esfumaçar, fazer sombreamento. Tempo que eu não vejo isso. Confesso que era a parte que tem que ter paciência. A Gracilane está entrando aqui também. Boa noite, Gracilane. Vamos começar aí, então. Vou começar o vídeo da aula. E aí, no decorrer da tempo, a pessoal vai chegando aí. Tá certo? Aí vocês anotem suas dúvidas. Prestem bastante atenção. Eu acho que vai ter muita técnica de desenho aí que vocês vão ter que ficar indo e vindo para aprender. É só vendo e treinando para pegar. Beleza? Vou começar o vídeo aqui. Qualquer coisa me avisem. Até mais.
Eu sou a professora Mariana Franzin e hoje nós chegamos na nossa primeira aula prática da disciplina de oficinas de expressão e representação. Essa é uma disciplina que ela tem uma vertente teórica e uma vertente prática. Nós teremos 4 aulas práticas no total, sendo que cada uma delas faz referência direta ao conteúdo presente lá no seu livro didático e explorado nas teleaulas. Então, é muito importante lembrar que a cada aula você deve também se dedicar a esse estudo teórico, então ter essa base teórica do conteúdo presente nesses outros meios e trazer isso para os exercícios práticos desenvolvidos ao longo dessas aulas, onde a gente vai colocar a mão na massa. Em cada aula prática, nós teremos um todo de 3 procedimentos. Então, aula prática 1, 3 procedimentos, 2, outros 3 procedimentos e assim por diante. Ao final de cada aula prática, você irá produzir um relatório contendo o resultado de cada um desses 3 procedimentos. É fundamental que você preste atenção no passo a passo de cada um deles e que você desenvolva eles de uma maneira completa. Então, sem pular etapa, usando o material, que é o material sugerido, pensando a respeito da articulação desses exercícios, dessas práticas, com as questões teóricas. Nós iremos, então, essa é a primeira aula, esse conteúdo é o conteúdo que está presente ali na teoria, no seu livro didático, nas suas web-aula e na teleaula. Então, nós não iremos, ao longo dessa aula prática, nos demorar muito acerca dos conceitos, né, da parte mais conceitual mesmo dos conteúdos. Então, caso, né, ao longo dessa aula, comente algum conteúdo, algum termo que você não se lembra ao certo o que significa aquele conteúdo, volte lá no livro ou na teleaula, para que você possa tirar a dúvida acerca desses termos, desses conteúdos, às vezes de uma especificidade de algum material, de algum suporte, porque ao longo das aulas práticas a gente vai realmente explorar o procedimento durante o seu processo, né? Qual que é o processo para construir ali as nossas pranchas, os nossos desenhos. Essa é uma disciplina que ela tem um caráter bem experimental. Então, é uma disciplina muito leve, muito gostosa. A gente não está tratando de desenho técnico, de desenho de projeto em si, mas nós iremos desenvolver um lado da exploração da linguagem do desenho. Nós iremos explorar as potencialidades da cor. Então, é uma disciplina que ela realmente tem esse caráter bem prazeroso, né, de brincadeira, de experimentação com os materiais. E é um momento bem interessante para você desenvolver algumas habilidades básicas de desenho, de representação, de expressão. E que ela pode ser muito interessante para você desenvolver a sua linguagem pessoal, profissional, que pode gerar um super diferencial nos seus projetos. Nós vamos agora ao quadro, onde nós iremos explorar os conteúdos dessa primeira aula prática. Bom, de início nós temos a nossa contextualização dessa primeira aula prática. Nessa aula, nós iremos abordar a natureza morta e a paisagem. Então, esse será o nosso primeiro conteúdo. São conteúdos que estão presentes lá nas seções do seu livro didático. Nós iremos investigar o que é a escala tonal e como construir uma escala tonal acromática. E nós também iremos investigar os elementos básicos da composição, que são o contraste e a proporção. Então, esses são, aqui é o nosso checklist, os nossos conteúdos básicos que nós iremos tratar e trabalhar na prática ao longo dessa teleaula. O primeiro conteúdo que a gente vai abordar é justamente o conteúdo referente à questão da natureza morta e da paisagem. Quando nós falamos de desenho, nós pensamos em diferentes enquadramentos, né? Então, quando a gente vai fazer um desenho, a gente escolhe, né, por exemplo, um desenho de observação, a gente escolhe não só o objeto que a gente vai representar, ou o cenário que a gente vai representar, mas a gente escolhe o recorte, como se a gente estivesse tirando uma foto. A gente vai tirar uma fotografia, a gente coloca lá, geralmente com o nosso celular, né? A gente escolhe se a gente vai pegar um campo mais amplo, mostrando todos os elementos da paisagem, ou então se a gente vai fazer um recorte mais próximo. No desenho é a mesma coisa. Então, quando a gente vai elaborar um desenho, a gente deve escolher qual que vai ser esse enquadramento, qual é o enfoque
entorno, a vegetação. Nesse caso, é preciso mostrar, então, com o enquadramento mais aberto. Esse jogo, então, de enquadramentos, de composição, tem a ver com tipos de gêneros do desenho e da pintura que são explorados ao longo de toda a história da arte. Nós vamos ao quadro, mais uma vez, onde nós veremos alguns desses elementos. Então, lá no quadro, nós temos diferentes tipos de momentos onde foi explorado, onde apareceram explorados esse tipo de utilização desses enquadramentos na história da arte. Então, no quadro, nós prosseguimos e vamos conhecer primeiramente a natureza morta. A natureza morta é esse gênero do desenho, da pintura, né, da arte bidimensional, de uma forma em geral, que no começo ele surgiu muito como um tipo de estudo dos pintores. Então, a gente tem aqui um desenho de natureza morta, feita lá no século XIX, feita com carvão, grafite e guache sob papel, onde a gente vê uma série de elementos aqui do cotidiano organizados e um enquadramento próximo, né? A gente consegue ver, a gente não vê a construção que está em volta, mas a gente vê esse conjunto de objetos. Então, a natureza morta não é nada mais, nada menos do que esses objetos parados, ali estáticos, num determinado arranjo, onde o observador ele está um tanto aproximado. A gente consegue ver detalhes, a gente consegue observar texturas, vários elementos diferentes. Durante muito tempo foi considerado um gênero menor do desenho e da pintura, porque não era, né, não tratava de feitos históricos, de retratos de pessoas importantes ou algo assim. Conforme ação direta do observador com o objeto, sem estruturar suas obras em conhecimentos pré-determinados, né? Então, ele não fazia nenhum tipo de estrutura, de uma composição com perspectiva linear, nem nada do tipo. Ele conhecia o objeto através do olhar. Então, a gente percebe que o objeto ele vai ficando até cada vez menos reconhecível, né, para o olhar, menos mimético, né? É menos uma cópia da natureza e muito mais uma relação com a própria visualidade, com a construção da figura. Isso nos mostra que não tem apenas um jeito certo de fazer desenho de natureza morta. Um desenho de observação, ele não precisa parecer uma fotografia. Você tem uma liberdade para tratar do seu objeto de acordo com as relações que você pretende estabelecer. Mais um exemplo aqui, já de 1926, um desenho também de uma natureza morta, e aqui com aqueles elementos que a gente costuma encontrar bastante, né, nas naturezas mortas, que são recipientes com frutas. Né? Normalmente, a maior parte dos desenhos desse gênero tem a ver com esse tipo de composição. E é muito interessante, porque a gente pode ver, né, as frutas, elas têm formatos diferentes, que não são formatos completamente geométricos, né? Eles têm algo de orgânico e também com texturas e características diferentes. E o que tem em comum entre todos esses é justamente a questão do enquadramento, é a questão desse olhar aproximado do objeto. E a gente percebe, como eu disse, que ele não precisa ser esse desenho fotográfico, né? A gente pode fazer um desenho de uma natureza morta e trazer no desenho as marcas do nosso próprio traçado, né? A gente consegue olhar para esses desenhos e perceber algo próprio da mão do artista que o fez, né? Não tem um padrão único em que isso pode ser feito. Agora, afastando um pouco mais o olhar, a gente tem também desenhos de paisagens. Os desenhos de paisagens, eles têm um distanciamento, né? O observador está mais distanciado do que o observador está do objeto num desenho de natureza morta. A gente consegue perceber outros elementos da paisagem, a gente consegue perceber, né, o entorno. E esses desenhos de paisagem, eles podem trazer tanto desenhos, informações só da natureza, então paisagem da natureza, ou nós temos também paisagens urbanas, né, ou algumas que mesclam esses elementos. Nesse exemplo aqui, é um exemplo de um desenho do Van Gogh, lá de 1888, onde
Nós temos aqui algumas casas, umas construções, vemos até uma pessoa aqui aparecendo na porta, e nós temos também esses elementos vegetais da paisagem. E perceba como que o artista ele não abre mão do seu tipo específico de traçado, né? Não é simplesmente mostrar exatamente que tipo de vegetação exata é aquela que tinha na região, mas é trazer algo da gestualidade própria do artista, que confere esse caráter muito único mesmo, né? Um caráter próprio para a sua produção. Seguindo em frente, nós temos mais um exemplo aqui do Hubert Robert, lá de 1760, então um pouco anterior ao Van Gogh, onde nós vemos aqui também uma paisagem muito voltado para a questão de uma estética do sublime, o interesse pelas ruínas. Então, nós vemos algumas construções e vários elementos naturais. E no dele a gente percebe, né, que já tem um cuidado de mostrar, né, com detalhamento o tipo de tronco, de vegetação que está presente aqui no desenho. Nós temos alguns elementos mais próximos do observador, que estão até um pouco mais escuros, com contraste maior, em primeiro plano. E ao fundo a gente vai perdendo um pouco a definição dessa paisagem. Mais adiante, um desenho do Cousins. Aqui, a gente percebe como é um traço muito mais simples, um desenho muito mais rápido. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um desenho, principalmente de observação de paisagem, às vezes não há muito tempo para a gente ficar ali sentado num lugar fazendo desenho. E a gente percebe que não precisa necessariamente ser um desenho repleto de detalhes, né? Com um traçado muito mais simples, a gente já pode resolver, né, questões da visualidade e utilizar isso para outras obras depois. Então, com traços bem simples, ele constrói aqui, a gente já tem a imagem da ponte, tem a imagem da vegetação, algumas construções mais ao longe. E isso até nos ajuda a lembrar que a gente não precisa necessariamente esperar um momento ideal para desenhar. Então, nessa prática, nessa investigação do desenho que você está iniciando agora, é muito importante desenhar o máximo possível. Desenhar, a gente já sabe que não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com talento. Desenho é pesquisa e é prática. Então, é desenhar todo dia, sempre desenhar um pouquinho. Ao invés de pegar o celular para acessar, né, a rede social, deixa o celular de lado, pega um bloquinho, pega uma caneta e rabisca. Você não precisa mostrar para ninguém, não precisa ficar bonito, não precisa ficar feio. O importante é não ter, né, toda essa... É tirar um pouco essa ansiedade, né, essa autocobrança na hora de fazer o desenho e desenhar bastante. Então, tá dentro do carro, não dirigindo, obviamente, como passageiro, ou tá dentro do ônibus, pega o bloquinho, desenha. Momentos, às vezes rápidos, às vezes longos, né, no nosso dia, que a gente tem que ficar ali numa situação de espera e a gente pode utilizar isso para desenhar e enriquecer o nosso repertório visual. Voltando ao quadro, nós prosseguimos e vemos mais algumas imagens antes da gente passar para a prática. Aqui também desenhos urbanos, né, com enquadramento diferente, mostrando um ponto comercial na cidade de Campinas, um desenho lá de 1986. E olha só que interessante, né? Um desenho que ele já tem elementos de perspectiva, que a gente vai ver mais para frente. Tem enquadramento bem legal que a gente consegue perceber, né, a proporção das construções, os postes, a figura humana. E também um desenho bem simples. E o legal que eu trouxe aqui no detalhe é para a gente perceber uma coisa. Como a gente não está tratando de desenho técnico, a questão do acabamento é muito diferente. Então, o importante é um desenho fluido. Perceba que ela faz o desenho aqui. Primeiro a gente tem um traçado mais claro de grafite e depois ela vem com nanquim por cima e nem apaga o traçado de baixo. Então, outra coisa importante é deixar a borracha de lado, é desenhar, é rabiscar. E não tem problema nenhum que esses traços eles fiquem aparentes por baixo do desenho. A gente vem e finaliza depois com uma linha mais grossa, com uma linha mais escura, mas não precisa ter tanto essa preocupação em limpar o desenho. E muito mais uma preocupação em deixar o desenho de fato fluir, acontecer. Outro enquadramento que nós temos é o enquadramento mais aberto, conhecido enquanto panorama. Ele era muito comum no século XIX, tanto que a gente tem aqui um de 1837, mostrando a cidade do Rio de Janeiro. É uma litografia, que é uma gravura feita com uma matriz em pedra. E o panorama ele é mais aberto ainda. Geralmente ele tem essa composição bem na horizontal, né? Ele é horizontalmente muito maior e ele mostra essa vista, né, panorâmica de determinado local.
Também, hoje em dia, vários celulares eles já têm essa função, né, de fazer imagens panorâmicas, que ajuda a gente a ficar mais familiarizado com o termo, às vezes, e com o tipo de enquadramento. E isso era muito comum na pintura e no desenho. Tanto que também no século XIX, às vezes eles faziam esses grandes panoramas e montavam eles quase em tamanho real para as pessoas entrarem dentro e terem a sensação que elas estavam em locais distantes onde o pintor tinha ido, né, conhecer. Vendo tudo isso, nós vamos conhecer o nosso primeiro procedimento. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer com base nesse conteúdo. Para esse procedimento, a gente tem essa seguinte lista de materiais. Então, em cada procedimento, nós teremos uma lista diferente. Agora, nós iniciaremos com materiais muito básicos. Então, a gente vai trabalhar com o lápis grafite. Então, você pode utilizar o lápis grafite 2B, 4B ou 6B. Papel sulfite no tamanho A3, esfuminho e borracha branca macia. Então, são os materiais mais básicos do desenho. Bem simples, a gente já vai conhecer eles com detalhe. E você deve realizar 2 desenhos diferentes em folhas separadas. Então, uma folha você vai fazer um desenho de natureza morta e na outra você vai construir um panorama. O importante é que você utilize bem o espaço da folha. Você pode tanto fazer de observação, quanto de imaginação, quanto de memória. Então, não tem uma determinação em relação à fonte. No desenho 1, então, um desenho de natureza morta. É importante que você organize um conjunto de objetos numa superfície para você conseguir observá-los sem se mover. E você vai fazer esse desenho utilizando um lápis grafite e evitando ao máximo utilizar a borracha. E preste bastante atenção na ocupação do espaço da folha. Então, o primeiro desenho que nós iremos realizar será esse. O segundo, você irá realizar o desenho de um panorama. Como a gente viu que o panorama ele tem essa característica, né, de uma horizontalidade, você vai realizar o desenho com um lápis grafite na folha em posição horizontal. Também evitando ao máximo utilizar a borracha. E você pode fazer, como eu disse, um desenho de observação no espaço aberto ou fechado e pode usar elementos da memória, elementos da imaginação para fazer esse desenho. Nós vamos agora à nossa mesa de desenho, onde nós iremos conhecer os nossos materiais. Nós iremos utilizar aqui eu trouxe, né, a gente tem mais materiais até do que a gente vai usar nesse primeiro procedimento, mas é importante para a gente já ir se familiarizando com eles. A folha que a gente vai utilizar é a folha sulfite tamanho A3. Né? As folhas sulfites, elas têm um padrão de tamanho. A folha A3, ela é o dobro da folha A4. Aquela folha de escritório que a gente utiliza é a folha tamanho A4. A A3, ó, a gente observar, ela é o dobro, é como se fosse 2 A4s. Conforme o tamanho, o número vai diminuindo, o tamanho da folha vai aumentando. Então, a A4 é menor que a A3 é menor que a A2 e assim por diante. Então, a A3 já é um tamanho interessante para a gente iniciar o nosso trabalho. Também uma coisa bem bacana é explorar outros formatos. Então, recortar a folha de outros jeitos, né, para brincar com outras proporções, além dessa que a gente está mais acostumado. A folha sulfite é uma das folhas também mais comuns que a gente encontra para o desenho e ela é bem adequada para a gente utilizar o grafite. Né? A folha sulfite, ela tem uma superfície bem lisa, né? A gente não tem uma textura, ela não é granulada. A gente encontra ela em várias cores, aqui é interessante a gente utilizar a branca. E como ela tem um tamanho maior, né? A 3 ela tem uma gramatura um pouco maior, né? O que é gramatura? São quantos gramas a gente tem por centímetro quadrado da folha. Por metro quadrado da folha. Então, essa aqui, por exemplo, ela tem 120 gramas por metro quadrado. A que a gente utiliza normalmente, a folha sulfite de escritório, ela tem 90 gramas. Então, até por conta do tamanho, é interessante ela ter um tamanho, uma gramatura um pouquinho maior para ela ficar mais resistente. Bom, então, para esses procedimentos, a gente vai utilizar como a gente viu, a gente vai utilizar o lápis grafite. Como que a gente pode encontrar o lápis grafite? Aqui eu tenho 2 lápis básicos. O lápis grafite, ele tem uma graduação, ele tem um número, que ele geralmente está no finalzinho do lápis. A gente encontra ele bem na pontinha. Esse número, que geralmente vem um número e uma letra, ele diz respeito à questão da maciez do grafite. Então, o grafite é o que está dentro aqui do lápis, que é o que faz o traçado, é a mina, e a gente tem a madeira em volta.
e esse número ele diz respeito, então, à qualidade do grafite. A gente tem duas famílias. A gente tem a família, que é a família H, e a gente tem a família B. A família H são dos lápis mais duros. São lápis bem duros, né? Então a gente passa ele no papel, ele faz um traçado bem fino, bem reto e claro. A família B são os lápis mais grossos e mais macios. Então, por ser mais macio, ele deixa mais pigmento no papel. Então a gente tem um traçado mais grosso, menos definido. E o que acontece? Que quanto mais macio o lápis é, mais ele borra. Então, mais a gente consegue trabalhar com ele fazendo efeitos diferentes. Às vezes, para um desenho de esboço, um desenho rápido, é interessante utilizar um lápis mais duro, porque ele é mais fácil de apagar. Para apagar esses lápis, então aqui a gente tem, né, o lápis 2B, por exemplo, que é um lápis que tem uma maciez média, é geralmente o lápis que a gente utiliza na escola, no escritório, o mais comum é o 2B. A gente consegue apagar ele facilmente. Então, aqui com uma borracha branca macia, a gente apaga o traçado sem nenhum problema, sem marca nenhuma no papel. O lápis mais grosso, como o 6B, né, esse lápis mais macio, às vezes ele pode deixar a folha um pouco borrada. Como essa borracha ela é muito boa, ela não borra tanto. Mas perceba como é mais difícil apagar ela. Ela não apaga tão facilmente quanto o outro lápis. Então, para utilizar, né, para a gente conseguir apagar o traçado de lápis mais macios, como, por exemplo, é o lápis 6B, a gente tem essa ferramenta que é o limpa-tipo. O limpa-tipo é essa borrachinha que parece uma massinha. Ela é bem bacana de utilizar. Então, ela tem mesmo uma consistência de massinha. A gente aperta ela, ó, e deixa ela no formato que a gente quiser, tá vendo? E depois ela volta. Esse material ele é específico para apagar, para tirar o pigmento desse tipo de material, que é um material mais macio. Então, quando for utilizar o carvão ou um lápis mais macio, a gente pode utilizar o limpa-tipo para limpar esse traçado mais do que a borracha branca. E como a gente pode ir mudando ela de formato, é interessante que às vezes a gente tem um desenho já feito, a gente precisa limpar só um pedacinho, a gente consegue fazer uma pontinha bem fininha para limpar apenas aquele detalhe. Outra coisa importante para a gente já falar logo no começo é a questão da empunhadura do lápis também, como que a gente utiliza o lápis. Então, vou deixar meu limpa-tipo de lado. Aí, uma dica. Tá fazendo um desenho, não tem limpa-tipo, tá desesperado que fez um erro enorme, não, é domingo, não vai ter nenhuma papelaria aberta. Você pode usar, em caso de emergência, um miolo de pão francês. Então, você pode pegar o pãozinho, pegar o miolo, apertar bem e usar ele, que ele vai ajudar a limpar também. Bom, quando a gente vai desenhar, também são coisas bem básicas, mas é importante a gente relembrar. Quando a gente vai desenhar, a gente pode segurar o lápis de diferentes formas. Se a gente segura o lápis aqui, ó, muito perto da mina, o nosso traçado, ele fica muito duro também. A gente acaba colocando muito peso na mão. Às vezes chega até a marcar a folha. A gente vai apagar o traçado e a folha fica marcada mesmo, né? Machucada. E a gente não tem tanto controle do que a gente está fazendo. Né? É um controle que a gente fica às vezes muito preso nesse movimento do punho. Conforme a gente vai segurando o lápis mais para a ponta, o nosso traçado ele vai ganhando uma leveza maior. Porque a gente está colocando aqui menos peso em cima do papel. Né? A gente utiliza só o próprio peso do lápis quando a gente vai fazer o traçado. Isso ajuda o desenho a ficar mais fluido, o desenho a ficar mais solto. E caso a gente faça um erro, é muito mais fácil a gente apagar um traçado que está mais fino do que esse traçado que está mais grosso e vai deixando marca no papel. Então, nesses desenhos, que são desenhos, né, de expressão, que são desenhos mais soltos, procure sempre segurar o lápis mais para trás, para que você tenha uma leveza maior no seu traçado, não fique tão preso. E outra dica importante também, logo de início, é a questão do movimento, de ampliar o movimento. O que a gente tende a fazer? A gente está desenhando e a gente vai movimentando, a gente deixa o ombro duro e o cotovelo duro. A gente mexe só o punho. E o nosso traçado fica muito restrito ao movimento do punho. Quando a gente está usando uma folha 4, às vezes isso até não atrapalha tanto. Mas conforme a gente aumenta a proporção da nossa área de trabalho, é muito importante que a gente utilize as nossas outras articulações. Então, utilize, né, quando vai desenhar, não mexa só o punho, mas mexa o cotovelo, utilize o movimento do ombro. Então, faça esse exercício de rabiscar mesmo, sentindo a diferença de desenhar mexendo só o punho
utilizar o movimento do cotovelo e utilizar o movimento do ombro como um todo, né? Não ficar apoiando ali o braço apoiado, grudado na mesa, com a mão ali muito em cima do desenho, que a gente acaba indo com a própria mão, borrando o desenho e o desenho vai ficando duro, amarrado. E a outra questão é a questão de não ficar utilizando a borracha, né? Por quê? O que acontece? A gente começa a fazer o desenho, fiz lá um desenho, então, por exemplo, vou até virar aqui minha folha, já que essa é uma folha só de esboço e não tem textura. Vou fazer minha natureza morta, coloquei lá uma maçã, por exemplo. Estou fazendo a minha maçã, comecei a desenhar a maçã, estou fazendo aqui o traçado dela, falo, ah, não, ficou errado. Eu vou lá e apago. Apago tudo e começo de novo. Eu olho de novo, faço mais um pouquinho do traçado, falo, ah, não, não tá certo e apago. O que vai acontecendo? Além da folha ficando manchada, a gente vai ficando nervoso, vai ficando ansioso, porque o desenho não flui. Quanto mais a gente vai apagando e desenhando em cima, mais isso vai gerando ansiedade, até que chega uma hora que a gente fica irritado e para de desenhar. Então é o seguinte, deixa a borracha de lado, bem longe, às vezes deixa ela até em outro cômodo, para ter que levantar para pegar ela. E começa a desenhar sem a borracha. Então, vai fazendo o desenho, como eu disse, conforme a gente vai segurando aqui o lápis mais para trás, a gente vai até fazendo um desenho mais fluido. Pode fazer rabiscado mesmo, passando o lápis várias vezes no mesmo local, não tem problema. Vá fazendo um desenho solto, fluido. Você não precisa, né, acertar exatamente o traçado onde você quer que ele fique logo de primeira. Né? Você pode ir testando, vai fazendo, vai brincando, vai rabiscando. E depois, quando você chegou mais ou menos no formato que é próximo daquele que você quer, daí você pode ir reforçando uma linha, colocando um pouco mais de pressão, ou até vir com outro material, né? Aqui eu estou usando o lápis 2B, posso vir com o lápis 6B, que é um pouco mais escuro, para reforçar a linha onde eu defini mesmo o contorno. Então, brinque com o desenho de uma maneira mais solta, mais leve, para que o desenho ele flua, para que ele aconteça. E você não precisa necessariamente apagar essas outras linhas que ficam embaixo. Muitas vezes essas próprias linhas que a gente já fez, às vezes elas ajudam, a gente pode utilizá-las para fazer uma textura. Então, vai experimentando com leveza, vai brincando com leveza, para que o seu desenho não fique amarrado e a gente não fique nessa ansiedade que a gente não consegue desenhar direito. Outra maneira de utilizar o grafite também é com a lapiseira. Né? Que para que tanta lapiseira? Porque cada lapiseira dessa tem um tamanho de ponta diferente. Aqui a gente tem uma lapiseira 003, a gente tem uma que é 005, uma 07 e uma 09. Esse tamanho é referente à grossura do grafite mesmo que está dentro dela. Então, a 03 é bem fininha, quebra super fácil, faz aquele traçado bem fininho, bem delicado. A gente não pode colocar quase nenhuma pressão nela. Já a 09, ela já é um tanto mais grossa. A gente consegue fazer um desenho mais robusto. É interessante testar e encontrar aquilo que se adequa melhor ao seu tipo de desenho. Eu, particularmente, gosto muito da 09, porque por ela ser mais resistente, a gente consegue ter, às vezes, também uma liberdade maior para trabalhar com o material, sem o grafite ficar quebrando, né? Ela gera uma rapidez, uma fluidez para poder fazer o trabalho, que com a 03 é preciso ter um cuidado muito maior. Mas isso é uma questão de experimentar o material. E do mesmo jeito que a gente encontra, né, o lápis 06, 04, 05, a gente encontra também o grafite para lapiseira com essas graduações. E também a gente pode encontrar em cores diferentes. Você sabia, além do grafite cinza, que é esse que a gente encontra, tem também vermelho, azul, de outras cores, que são muito utilizados principalmente para desenho que a gente vai ter que digitalizar. Bom, esse foi, né, o básico acerca do material que você vai utilizar para fazer essa primeira tarefa. O primeiro desenho que você vai fazer é o desenho de natureza morta. O desenho de natureza morta, eu já trouxe um que está encaminhado, próximo daquilo que você vai entregar, né, que você deve fazer ao final. Nesse desenho, o que nós temos? Então, é uma folha 3. Uma das questões é utilizar bem, né, como eu disse, o espaço da folha. Então, é pegar a folha, é pensar onde que você vai. Organizou os elementos, colocou lá, pegou alguns objetos da sua casa, do seu escritório, organizou esses objetos para fazer o desenho. Como que você vai distribuir isso na folha? Então, às vezes a gente começa a fazer o desenho, o que acontece? Ele fica muito pequenininho num canto, ou então a gente faz grande demais, não calcula bem o tamanho. É preciso entender o espaço da folha. Então, para esses primeiros desenhos, uma coisa que eu sugiro que é interessante é fazer essa marcação dos meios da folha. Então, utilizando uma régua, a gente marca os eixos da folha,
que a gente tem aqui bem o ponto, a gente delimita bem o ponto central, e a gente utiliza essas linhas como guia na hora de observar os objetos. Então, eu vou observar o objeto e eu vou tentar encontrar no meu arranjo de objeto mais ou menos onde é o centro, né? Onde que é o meio, e posso ir construindo do meio para fora. Então, primeiro eu tenho aqui o abajur, né? Eu posso mais ou menos marcar a proporção do abajur, onde que ele começa, onde que ele termina em relação aos outros objetos. E uma maneira interessante de fazer esse desenho é justamente isso. Antes de pensar na característica mesmo geral de cada objeto, é demarcar esses objetos, as suas posições na folha. Então, a sua altura, a sua largura. Você pode, por exemplo, reduzir os objetos a formas geométricas básicas, né, para ajudar nesse desenho inicial, para poder organizar eles dentro do espaço. E é aquilo que eu falei, né? Não precisa se preocupar em apagando o desenho, né? Vai fazendo, continua, depois reforça o traçado. Não tem problema se ficar nessa cara de rabiscado. O importante é que o desenho aconteça e que você vá encontrando esse seu tipo, esse seu jeito de desenhar, que é próprio seu, né? Não é um desenho técnico, ele não precisa ser um desenho fotográfico. É um desenho muito mais voltado para a questão da expressão. Então, observe os objetos e vá fazendo colocando os objetos dentro do espaço. Percebeu que um ficou muito maior do que precisava ser? Se a gente está desenhando, fazendo um traçado leve, que, por exemplo, se eu for colocar um outro objeto em um dos cantos aqui do meu desenho. Então, por exemplo, vou inserir aqui um outro objeto. Eu vou fazendo um traçado mais leve, eu consigo ir alterando, né? Eu vi que fiz ele desse tamanho. Mas percebi que não, que lá quando eu olho para o espaço, na verdade, essa parte superior dele vem até aqui o rótulo da garrafa. Então, eu faço aqui outro traçado e puxo. Uma coisa importante é pensar, não no objeto, não olhar o objeto isoladamente, mas olhar ele em relação aos outros objetos que estão em volta dele. Então, se eu vou desenhar aqui, por exemplo, um copo, é um copo grande, minha garrafa é pequenininha, onde que está essa linha aqui do gargalo do copo em relação ao rótulo da garrafa? Né? Onde está esse gargalo da garrafa se eu traçar aqui mais ou menos uma linha em relação ao meu abajur? Então, olhar essas aproximações entre os objetos ajuda a entender melhor eles. E a outra dica é o seguinte, é olhar para o espaço vazio. Então, por exemplo, eu estou desenhando aqui esse enfeite aqui em formato de um cervo. Eu estou fazendo o corpo dele, o que eu vou olhar? Eu tenho que fazer ele em relação, eu estou olhando ele na posição dele em relação, por exemplo, a essa caneca que tem uma vela. Eu não estou desenhando somente a vela e o cervo, eu estou desenhando também esse espaço vazio entre eles. Então, olhar e entender esse espaço vazio é importante para que meu desenho ele fique numa proporção bacana. Esse espaço vazio é chamado de espaço negativo do desenho. Então, o interessante é isso, é olhar não só para o contorno do objeto, contornar não só o objeto, mas contornar o espaço vazio entre eles. Isso ajuda muito a conseguir realizar um desenho de observação com proporções interessantes. Então, olhar o vão da asa da xícara. Que formato que tem esse vão? Então, ao invés de desenhar simplesmente a asa em si, desenhar esse espaço, desenhar esse buraco. Isso vai ajudando o desenho a encontrar, né, esse encaixe melhor entre os diferentes elementos. O outro desenho que a gente vai fazer é o desenho do panorama. Quando a gente pensa no panorama urbano, a gente costuma ver bastante esse tipo de desenho naqueles desenhos que são chamados de skyline, né, das cidades, onde a gente vê ali só aquele contorno dos prédios da cidade, que dá isso é muito utilizado principalmente para propaganda, né, das cidades ali com os prédios, com os principais prédios de cada lugar. Então, se você conseguir num lugar onde você tem uma vista legal da sua cidade, distanciado, é interessante porque você consegue traçar essa silhueta da cidade. E geralmente é um desenho bem simplificado, né, onde o que interessa mais é justamente também a proporção e o formato desses prédios. Essa linha que se forma quando a gente contorna a cidade ao longe, né? Quando a gente vê essas construções ao longe e o formato que elas geram.
Então, não precisa desenhar também detalhes de cada prédio, ficar contando quantas janelas tem, ou a mesma coisa se for construir, né, se for fazer um desenho de casas ou de outros tipos de construções, como é um desenho muito aberto e distanciado, a gente abre mão de detalhes pequenos e a gente dá muito mais valor para essa relação espacial geral dos objetos, para esse aspecto geral mesmo, do que está colocado ali. A gente vai usando esses outros elementos aqui de um detalhe e de outro para ajudar mesmo na elaboração da aproximação entre eles. E a mesma coisa que eu falei para o desenho de natureza morta, vale aqui para o desenho de panorama, mesmo panorama urbano, que é pensar no espaço vazio entre os elementos. Então, que desenho que é gerado pelo vão que a gente vê entre um prédio e outro. Aqui, para ajudar no meu desenho, olha, perceba que você pode sempre fazer linhas guias, não tem nenhum tipo de regra. Você vai fazer de acordo com aquilo que vale para o que você vai desenhar. Nesse caso, ó, além de traçar uma linha no centro, vertical e na horizontal, eu tracei também, eu dividi esse espaço aqui, olha, em 4. Eu fiz 3 linhas. Base, eu medi o tamanho do papel e eu dividi essas linhas para me ajudar a situar o meu objeto, para pensar na proporção. Então, se você quiser, inclusive, quadricular todo o papel, né, para ajudar isso, para te ajudar a organizar o seu olhar, você pode fazer também. O importante é construir essas linhas de maneira a auxiliar o seu desenho, né? Isso não é obrigatório. O importante é testar e ver aquilo que funciona para o desenho que você vai fazer. Como é um desenho que ele tem essa característica horizontal, essas outras linhas guias horizontais nos ajudam bastante nesse sentido. Perceba aqui que eu não fiz muitos detalhes do chão, né? O interessante é justamente essa linha que se forma pelo espaço, pelo vazio entre as construções e o céu. E além do panorama urbano, a gente pode fazer também um panorama da natureza, que são outros elementos, outras características. Aqui era um espaço um espaço com água. Eu me preocupei muito em fazer a textura da água. Me preocupei muito mais com o quê? Com a característica das montanhas. Então, se a gente olhar também, é um desenho bem rabiscado, né? Eu comecei primeiro com um lápis mais duro, como o lápis 2B, traçando as montanhas, então traçando aqui o limite mais ou menos da montanha e a relação entre uma e outra. E depois, com lápis mais macio, como o 6B, a gente consegue ir fazendo esses preenchimentos, observando ali as texturas, observando as cores e fazendo isso, né, e gerando essas outras informações visuais. Né, nuvens bem rabiscadas, mesmo só para criar ali essa dimensão do espaço, e um desenho fluido, um desenho rápido, né, não é um desenho que ele vai demorar, né, que vai tomar horas para fazer, é um desenho que ele tem essa agilidade, justamente por ser um desenho muito mais relacionado a uma característica de um esboço. E como a gente está utilizando um material muito simples, como lápis e borracha, né, não precisa de água, não precisa de técnicas super especiais, é um desenho que você pode fazer com muita facilidade em qualquer local. Agora, nós iremos voltar ao quadro, onde nós daremos prosseguimento, nos aproximando do nosso próximo conteúdo. Então, lá no quadro, a gente vê que o nosso próximo conteúdo diz respeito à escala tonal. A escala tonal, como nós vimos, né, lá no nosso livro didático, ao longo das nossas teleaulas, é um outro recurso que nós temos para nos auxiliar a pensar nesse efeito de luz e sombra no desenho, né, que a gente consegue, já naquele panorama que a gente viu de natureza, a gente consegue perceber a construção, né, de alguns elementos mais claros, outros mais escuros. Aqui a gente tem um exemplo de um desenho feito lá no século XIX, com giz e carvão sobre papel, onde a gente percebe o quê? O artista, olha, ele não fez linha. A gente não tem uma linha definindo o contorno. O contorno, ele é definido pelo limite entre a área, que é a área que está mais escura, e a área mais clara. Aqui outras figuras que estão mais para trás, olha, elas estão bem difusas, né? Ele realmente cria as imagens simplesmente através dessa construção de diferentes tons.
E tem várias técnicas possíveis para a gente criar uma escala tonal. Então, a gente pode criar com esfumado, que a gente vai ver. A gente pode criar, olha, por exemplo, utilizando material com pequenos, com rachuras, né? Com esse rabisco, com as linhas. Cruzando as linhas, a gente consegue ir criando áreas mais claras, áreas mais escuras num desenho, para ir delimitando as formas sem precisar necessariamente se apoiar apenas no contorno. Então, com esse movimento, que é um movimento mesmo, olha, a gente consegue perceber aqui muito bem que é um movimento de vai e vem cruzado, que vai gerando essas informações visuais importantes para a gente entender o desenho, como ele acontece. Aqui é um outro exemplo bem bacana também de escala tonal, criada também com pequenos traçados. Então, há áreas mais escuras e áreas mais claras criam esse efeito de volume. Perceba que a gente tem aqui toda uma gradação olhando de longe, é como se fosse uma escala de cinza, né? Indo de um cinza mais claro para um cinza mais escuro. Só que o material utilizado é o nanquim. A gente vai ver que o nanquim é bem preto, né? Ele tem uma cor única, ele não gera escala de cinza. Como que a gente consegue esse efeito? Brincando com a quantidade de papel, né, branco que está aparente no fundo em relação à quantidade de risquinhos de nanquim que a gente tem. Então, quanto mais aberto é esse cruzado, mais claro fica. Quanto mais fechado, olha, mais escuro fica. Então, com o mesmo material de uma cor só, a gente consegue trabalhar com uma escala tonal ampla, né? Indo de um cinza mais claro até um cinza mais escuro e com isso a gente consegue enriquecer visualmente o nosso desenho. Assim, nós chegamos ao procedimento 2. No procedimento 2, a gente vai utilizar ainda os nossos lápis grafite, que vão acompanhar a gente em todos os procedimentos, todas as aulas. O papel sulfite A3, a borracha branca macia. E aqui a gente vai utilizar também a caneta nanquim, com diferentes tamanhos de ponta, carvão, esfuminho. E vamos utilizar também o limpa-tipos, que a gente já viu que é utilizado para materiais que são mais macios. Agora, você deverá construir uma prancha com 5 exemplos de escalas tonais, com pontilhismo em nanquim, com esfumado em carvão, esfumado com grafite, rachura paralela e rachura cruzada. Nós temos aqui várias técnicas diferentes e nós iremos aplicar cada uma delas no papel, chegando ali, explorando as possibilidades de se criar escalas tonais com materiais que são materiais monocromáticos, né, tonais, que são apenas pretos. No final, então, você vai fazer na folha sulfite A3 essas escalas tonais. Então, a gente tem aqui toda a lista. Uma com pontilhismo e nanquim, esfumado com carvão, esfumado com grafite, rachura paralela e rachura cruzada. Lembrando que os de rachura a gente pode utilizar tanto um grafite duro ou o nanquim para conseguir executá-las. Para fazer, então, esse trabalho, nós vamos à nossa mesa de desenho, onde nós veremos como criar essas escalas. Criar essa escala é bacana porque ajuda bastante a criar um domínio do material. O que eu fiz aqui para a gente criar essas escalas, então? Peguei a nossa folha 3, com uma régua. Eu criei aqui, tá vendo que a gente tem um monte de quadradinho um lado do outro? Cada quadradinho desse a gente vai criando essa gradação tonal, então, para ir do mais claro ao mais escuro. A gente já viu que o lápis grafite, ele tem apenas uma cor, né? Ele é cinza. Então, como que a gente vai fazer? Com o mesmo lápis grafite, a gente conseguir chegar numa cor mais clara ou numa cor mais escura? Outro material que a gente vai utilizar é a caneta de nanquim. O nanquim é uma tinta preta, bem escura, muito utilizado para finalizar desenho. A gente encontra ele de diversas formas. A gente encontra ele líquido, a gente encontra ele sólido. E uma das maneiras mais práticas de utilizar é com essas canetas descartáveis. Por quê? Né? Porque ela não seca, a gente não precisa diluir. Vou fazer um traçado que ela tem, tá vendo, uma linha, ela é bem preta, é uma cor bem preta. Então, ela não tem problema, até não pode deixar de estampado, né, um dia inteiro, mas ela não seca, né, e a gente não precisa ficar utilizando outros materiais adicionais. Tem outras canetas que são recarregáveis, mas essa aqui é bem prática porque usa até o fim e joga fora, depois
né, utiliza outras. Caso você utilize bastante, tem também outras opções onde você vai preenchendo ela com o nanquim líquido e pode reutilizando ela né, para vários desenhos diferentes. Essa caneta descartável, a gente encontra ela com várias pontas. Essa aqui ela tem uma ponta bem dura. A pontinha dela é bem durinha, num formato bem definido, arredondadinho, e ela é bem durinha mesmo. Então, não interessa a pressão que a gente coloca. Se eu apertar ela contra o papel, no máximo que eu vou conseguir fazer é estragar a caneta, né? Porque ela não vai fazer o traçado ficar mais grosso ou mais fino. Ela vai ter sempre o mesmo traçado, que é definido pelo tamanho em milímetros que a gente tem aqui no finalzinho. Tem outras que tem a ponta porosa, então que a gente consegue, se a gente tira peso ou coloca peso, ela vai mudando a espessura do traçado. Para fazer esse exercício, a gente vai usar essa caneta, que é uma caneta que tem um tamanho específico. Bom, a nossa primeira escala aqui é a escala do pontilhismo com nanquim. Então, como que é a técnica do pontilhismo? Como o próprio nome já diz, a gente vai criar pequenos pontinhos. Então, vou pegar a caneta e vou fazer vários pontinhos pequenininhos em cada quadradinho. O que a gente viu? A gente viu que o que vai determinar se uma determinada região passa essa informação visual de ser mais clara ou mais escura? A quantidade de pigmento, né, a quantidade de pontos ou traços em relação ao espaço branco. Então, quanto mais pontos eu tiver, mais escuro vai parecer o meu desenho, o espaço do meu desenho em relação ao outro. Então, o que a gente pode fazer, né? Criar... Aqui eu vou preenchendo, olha, tá vendo que eu tô fazendo pontinhos bem aleatórios, bem espaçados dentro de cada quadradinho. E depois eu vou escurecendo, olha, estão todos mais ou menos da mesma forma. Você pode até contar a quantidade de pontinhos que você está colocando em cada um, mas não é necessário. O importante é ir mais ou menos ali olhando e percebendo se eles estão mais ou menos com o mesmo efeito. Então, aqui eu fiz vários quadradinhos com a mesma quantidade de pontinhos. Como que eu vou fazer para diferenciar, então, para um parecer mais escuro que o outro? Eu vou deixar o meu primeiro aqui mais clarinho e o próximo eu vou colocar mais pontinhos. Então, vou vindo nele e vou preencher com mais pontos. Pontilhismo é a técnica que demora mais para fazer, né? Então, precisa de bastante paciência quando a gente vai fazer isso com desenho. E fazer esse exercício de fazer essa escala, assim, é interessante porque vai ajudando a gente a criar o controle do material. Então, ó, perceba que ele já ficou, a gente já tem uma impressão dele estar um pouquinho mais escuro do que o quadradinho, do que o 1, né? E assim a gente vai fazendo, assim por diante. Então, no 3 agora eu vou colocar mais pontinhos, vou adicionando. Ele chegar a ficar mais ou menos igual ele estava o 2. E eu vou escurecer ainda mais, então vou colocando mais pontinhos. Isso vai bem do olho mesmo, é olhando e percebendo e tendo essa percepção, colocando, parece um monte de formiguinha, né? Colocando mais pontinho onde é necessário para criar esse efeito de escurecimento de cada região. Aqui estou fazendo os pontos bem aleatórios, você pode fazer de uma maneira mais organizada, até colocando, né, grupinhos mais próximos. Olha como que ele já tem um efeito que está muito mais escuro, né? Olha como a gente consegue ver um mais claro, um médio e um tom mais escuro. Apenas com um ponto. No 4, mesma coisa. Então, vou colocar mais uma camada. E quando a gente está fazendo o desenho, o que acontece, né? O nanquim não dá para apagar. A gente tem até algumas borrachas que apagam o nanquim, mas, se não me engano, somente no papel vegetal, então no papel sulfite, na maioria dos papéis, a gente não consegue apagar o nanquim. Então, o que acontece? Se ficou escuro demais, não tem como voltar para trás. Tem que escurecer tudo. Por isso que, quando você vai fazer uma composição, o importante é o quê? É ir do mais claro para o mais escuro, não o contrário. Então, faz primeiro a área mais clara, deixa tudo nos tons mais claros e médios e vai escurecendo aos poucos. Como essa caneta é a caneta 02, ela é bem fininha. O que eu posso fazer para ajudar a escurecer mais rápido é usar uma caneta, mesclar esse pontilhismo com uma caneta mais grossa. Aqui, por exemplo, é a 06. Então, como ela tem a pontinha mais grossa, olha como que ela vai escurecendo a área muito mais rápido, com menos pontos, do que se for trabalhar apenas com a 02.
Então, eu vou criando esses pontinhos e vou aumentando essa gradação. Como eu falei, a de pontilhismo realmente é a mais demorada, né? Precisa de bastante paciência. Por isso, até inclusive que os meus quadradinhos estão bem pequenininhos aqui. Você pode fazer os seus quadradinhos maiores, né? Eu fiz menorzinho por conta do nosso tempo. E você pode fazer essa escala do tamanho que você quiser, né? Com quantos quadradinhos você achar necessário. Aqui está bem segmentadinho. Outra forma de fazer isso é não fazer de uma maneira fluida, ou seja, sem essa divisão certinho entre um e outro, né? Como que a gente faz isso, então? A gente pode vir, vou até tirar aqui, apagar um pouquinho, deixar um pouco mais clara essa divisão entre os quadradinhos, e a gente pode fazer uma tirinha. Já vou fazer direto com a 0,6. Então, a gente pega esse pedaço, enche ele de pontinhos, mais ou menos com a mesma distância, do começo até o fim da tira. E depois a gente vai gradativamente escurecendo. A gente deixa aqui, ó, ignorei o comecinho, escureço ali de uma proporção dele até o fim. Depois venho daqui, vou escurecendo daqui para lá. E eu vou criando essa gradação mais fluida, indo de um claro para um escuro, sem aquela segmentação, sem aquela divisão tão demarcada como a gente tinha no outro exemplo. Conforme a gente for fazer com as outras técnicas, vai ficar muito mais aparente. Então, aqui a gente vai marcando bem, do mais escuro para o mais claro, utilizando apenas pontinhos. Bom, a outra forma de utilizar, de criar essas rachuras, é com outro material que é o carvão. O carvão, a gente encontra também ele de diversas maneiras diferentes. Esse daqui é uma das maneiras mais simples de encontrar, que é numa caixinha que vem com vários pedacinhos. Eles têm todos a mesma cor, a mesma característica. A diferença é que alguns são mais grossos e outros mais finos. Então, pegar um de um tamanho médio, aqui. O carvão, ele suja bastante a mão. Então, ó, minha mão já tá preta só de pegar com ele. Ele é todo, é como se fosse, né, aquela mina do lápis, né, só que aqui feito de carvão, não de grafite, e sem nenhum tipo de cobertura em volta. A gente já encontra alguns tipos de carvão que ele já vem com uma película em volta. Tem um que eu gosto de usar bastante, que ele vem com uma película meio que plastificada em volta, daí a gente não suja a mão. E perceba como ele é bem escuro, né, também é um pretão bem escuro. Só que o carvão, ele altera a sua cor diferente também com a quantidade de camadas que a gente coloca e com a pressão que a gente coloca. Como ele é um material bem frágil, se a gente apertar muito ele na folha, ele acaba se desfazendo. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, a gente vai criar esse esfumado com carvão. O que a gente faz, né? A gente vai depositar um tanto de pigmento de carvão na folha, do mesmo jeito que a gente fez lá com pontilhismo. Então, eu já vou colocar aqui num tanto de quadradinhos. O que eu vou fazer? A gente pode fazer simplesmente, né, preencher, para fazer aqui mais rápido, não vou preencher direitinho, mas você vai preencher tudo bem certinho em cada um dos quadradinhos. E a gente vai deixando ele mais escuro, somando camadas. Então, não é apertar ele mais no papel, é colocar uma camada em cima da outra. Então, eu passei em todos uma camada, daí agora vem uma segunda camada que a gente já vê que escurece. Venho com uma terceira camada, escurecendo ainda mais. E depois uma quarta camada, sobrepondo ainda mais cor e deixando mais escuro, criando essa diferença de tons. Além de trabalhar dessa maneira com ele direto, assim, a gente pode trabalhar com auxílio de uma outra ferramenta que é o esfuminho, que é essa ferramenta aqui, que é como se fosse um lápis de papel. A gente tem um monte de papel bem comprimido, a gente pode até utilizar um papel enroladinho, né, no lugar de esfuminho, colocando um papel numa caneta ou algo do tipo, e ele serve para borrar. Essa é a função dele, é borrar o pigmento no papel. Então, aqui, fazer uma escala com apenas 3. Então, eu coloquei uma camada de carvão. O que eu venho? Eu pego o meu esfuminho e eu vou, ó, com o esfuminho, esfregando esse carvão que já está aqui contra o papel. Então, ele vai ficando mais fixo ainda no papel e vai ficando com... Tá vendo como ele suaviza? Ele não fica com aquela marca do traçado? Né? Essa técnica é a técnica do esfumado. Então, a gente vai esfregando mesmo ele no papel, ele vai ficando como que esfumaçado no papel. E fica com um efeito, né, muito mais orgânico. Fiz uma camada, vou escurecer os outros, olha, faço outra camada aqui. Venho com esfuminho, o mesmo procedimento, ó, vou esfregando esse pigmento no papel,
espalhando ele no papel, a gente vê como que ele vai ficando já, ó, já ficou um tanto mais escuro e muito mais suave a passagem de um tom para o outro. E aqui no último pedacinho, a mesma coisa. Venho com o esfuminho. Aqui, olha, por conta do exercício, está bem marcada a passagem de um a outro, mas conforme você for fazendo os seus desenhos, olha, a gente vai carregando um pouco de lá para cá e vai deixando cada vez mais suave essa passagem entre esses tons, do mais escuro para o mais claro. Quem gosta de fazer desenho realista, quanto mais quantidade diferente de tons de cinza a gente tem, mais efeito realista a gente consegue ter no desenho. Então, quanto mais a gente domina essa técnica, melhor acabado ficam os desenhos. Bom, a outra técnica, aí outra coisa bem importante do carvão, ele continua soltando, ele não seca, né? Ele já é seco, então ele fica borrando no papel para sempre. Então, você precisa passar, né, no final um spray específico para fixar o pigmento no papel e tem que tomar muito cuidado para não ficar encostando a mão em cima, senão a gente vai borrando tudo. A outra técnica é o esfumado com grafite. Então, grafite, para conseguir fazer o esfumado, tem que ser um grafite mais macio, ou 4B ou 6B. Então, aqui, por exemplo, peguei o 6B. E é exatamente a mesma operação. A gente sempre vai operar por acúmulo de pigmento, por camada, e não forçando o lápis no papel. Se a gente for forçando o lápis no papel, a gente vai machucando o papel. Então, aqui, ó, fiz uma primeira camada, uma segunda camada eu escureço um pouco mais, terceira camada escurecendo mais ainda, e aqui uma quarta para ficar mais escuro do que as anteriores. E fiz uma gradação. E a mesma coisa eu posso fazer também com o lápis grafite macio, a gente também pode utilizar o esfuminho, do mesmo jeito que a gente utilizou com carvão. Então, coloquei aqui o esfuminho, olha, ele vai borrar também o grafite. Quanto mais macio, mais ele borra. Aqui, como eu tô fazendo bem rápido, ele tá ficando bem marcado, mas você pode fazer com bastante cuidado, bem devagarzinho, ó. Eu tô usando o lápis bem deitado, tô segurando lá na bundinha dele, ó, tô segurando bem embaixo, usando só o próprio peso do lápis, para ele não ficar com aquela marca de risco mesmo, de traçado na folha, para ficar muito mais suave, mais sutil essa passagem. E aqui, por fim, mais uma camada. Então, perceba, eu passo uma camada, passo o esfuminho. Coloco mais uma camada de pigmento, vou com o esfuminho de novo. E assim por diante, ó. Então, mais uma camada, novamente o esfuminho. E depois dá pra gente trazer aqui e tirando, perdendo um pouco essas bordas na passagem entre um tom e outro. E criando um degradê. O bacana é ver a diferença, né? E como que os materiais reagem e ver qual que é aquele que é mais interessante para o que você vai fazer. E a outra técnica, que é uma das minhas favoritas, porque ela é muito rápida e fácil de ser feita, é a rachura. A rachura a gente pode fazer, então, tanto com lápis grafite quanto com nanquim. Como a gente vai fazer uma paralela e uma cruzada, eu vou fazer mostrando com os dois materiais. O que é a rachura paralela? É você criar um monte de tracinho paralelo um ao outro para escurecendo com eles. Então, na rachura paralela, aqui eu vou fazer na diagonal. Então, ó, vou fazendo um monte de risquinho, um paralelo ao outro, e conforme eu for, aqui eu já fiz o mais escuro, então conforme eles vão ficando mais distantes, ó, eu tenho a impressão de ser mais claro. Quanto mais próximo, parece mais escuro. Isso a gente pode fazer tanto na diagonal, pode fazer na vertical, pode fazer na horizontal. Isso vai depender muito do quê? Do desenho, de que objeto que você está desenhando, né? Qual que é a função do seu desenho. E ele vai também dar diferença em relação ao, se for utilizar o nanquim, a ponta do nanquim. Então, se for um nanquim mais grosso, justamente pela ponta ser mais grossa, é mais fácil a gente conseguir fazer um mais escuro. Se a gente vai utilizar um nanquim, uma caneta nanquim mais fina, ele vai dar uma impressão de ser mais claro. Mas lembrando que a cor da tinta é exatamente a mesma, né? Um é tão preto quanto o outro. A diferença que a gente tem do efeito é por conta do distanciamento entre o traço de um e outro, né? E com isso a gente vai criando diferentes efeitos. O que eu costumo fazer nos desenhos é utilizar mais de uma ponta diferente, utilizar várias, sobrepondo várias. E a outra, por fim, é a rachura cruzada. Como que é a rachura cruzada? Né? Começar a fazer da mais clarinha. Como o próprio nome já diz, a gente faz primeiro aqui uma rachura paralela. Então, vários tracinhos paralelos. E para escurecer, né, para deixar um efeito mais escuro, eu vou fazendo um traçado cruzado.
né? Como se fosse um xadrezinho. Quanto mais apertadinho essas linhas, quanto mais próximas, mais pigmento eu tenho dentro do espaço e mais escuro ele vai parecer. E você pode ir explorando nessa gradação, né, fazendo desde tons mais claros até mais escuros. Utiliza todas as canetas que você tem para você perceber o que você pode com cada material que você tem. Às vezes a gente vê um desenho e a gente tenta fazer, né, chegar naquele mesmo resultado e a gente não consegue. E muitas vezes é porque a gente simplesmente não está usando o material certo. E a gente pode ir cruzando, ó, não cruzar em vários sentidos, né? Não precisa ser apenas em dois. Então, quanto mais eu cruzar, quanto mais linha eu colocar, mais escuro vai parecer. Maior esse efeito de degradê que eu vou conseguir com o material. E, novamente, a gente pode fazer isso tanto com a caneta, você pode fazer tanto com a caneta nanquim, quanto com lápis grafite. Agora, se a gente abrir um pouco, a gente consegue observar todos em comparação. Então, olha, diferentes efeitos que a gente consegue conseguir de degradês com materiais super simples, utilizando apenas técnicas diferentes. Como eu disse, é muito importante dominar todas, conhecer bem para entender onde que a gente pode aplicar elas e onde que elas ficam melhor situadas. Então, dependendo do projeto que você vai fazer, do material que você tem em mãos, você consegue fazer essa escolha de uma maneira mais inteligente. Bom, feito isso, nós voltamos ao quadro, onde nós temos o nosso próximo procedimento. O nosso próximo procedimento, ele diz respeito ao conteúdo de proporção e contraste. Nós temos aqui algumas imagens para lembrar do que é a questão da proporção e do contraste. Quando a gente brinca com a proporção, a gente pode criar contrastes interessantes de figuras. O que é a proporção? A proporção é a relação entre diferentes figuras ou a figura e o todo. Então, por exemplo, se eu tenho esse campo de desenho, a gente tem aqui objetos, né? A relação do tamanho entre um objeto e outro nos delimita a diferença de proporção entre eles, né? Então, quanto um é maior ou menor que o outro, essa diferença do jogo de tamanho ou do tamanho deles em relação ao todo nos dá essa informação da proporção de um em relação ao outro. Um artista que brinca muito com isso para gerar contrastes visuais super interessantes é o artista surrealista René Magritte, que é um quadro dele de 1952, onde ele gera um super contraste visual com uma cena extremamente inusitada, né? O que tem de estranho nessa situação? A gente tem ali uma construção extremamente realista, né, do espaço. A gente tem um quarto, então a gente percebe o teto está onde devia estar, né, as paredes, o chão, uma janela, nada de incomum. E a gente tem uma maçã, que também está fotograficamente representada, essa maçã verde. O que há de estranho, de diferente, de incômodo, é justamente a questão da proporção, né? Olha o tamanho dessa maçã em relação ao quarto, né? Isso é completamente impossível, né? Algo estranho, inusitado. E é justamente com esse efeito do estranhamento das proporções que ele consegue fazer algo extremamente interessante. Aqui nós temos outro exemplo, também do René Magritte. Então ele joga, né, com essa coisa do onírico, do estranhamento muito próprio do surrealismo, apoiado apenas nesse elemento. Então a gente tem aqui também um ambiente. O desenho dele, perceber, super simples, é super realista. A gente tem uma escada que por si só já é bem esquisita, porque ela cabe em lugar nenhum, né? Que não tem um caminho possível. Mas o que é realmente estranho é esse dedo gigantesco, né? Olha a proporção do dedo em relação ao espaço da sala e em relação ao tamanho da escada, né? Essa bola pairando no ar também é algo bem incômodo. Mas aqui, o que é principalmente o que dá mais estranhamento é esse dedo gigantesco, desproporcional com o ambiente. Isso nos mostra que, jogando com a proporção, a gente pode criar contrastes visuais e a gente pode utilizar isso nos nossos desenhos. Pensando nisso, a gente chega no terceiro procedimento. E a gente tem lá a lista
do nosso procedimento. Nós iremos utilizar os nossos lápis grafite, que a gente já está usando para todos os procedimentos, papel canson A3, né, o papel sulfite A3, a borracha branca macia, o esfuminho e as canetas de nanquim que nós já utilizamos também para o procedimento anterior. Só que agora você vai realizar o desenho de observação de um objeto. Você vai escolher uma parte do objeto para ser deformada, ampliada ou diminuída para gerar um contraste visual. Você vai realizar esse desenho na folha sulfite A3, atentando-se para utilizar bem o espaço da folha. Então, vamos utilizar um material que é um material que a gente já está, né? Não é nenhum material novo, a gente já está acostumado a utilizar esse material, mas agora por um procedimento diferente, mais inusitado. Nós vamos à nossa mesa de desenho, onde eu trouxe já aqui também um exemplo de aplicação desse conteúdo. Então, aqui é basicamente o resultado esperado do que você vai fazer com esse exercício. É pegar um objeto, aqui eu escolhi um coelhinho que eu tinha. Esse coelhinho ele tinha proporções bem comuns, né? A cabeça dele era bem proporcional em relação ao corpo. O que eu fiz? Eu fiz dois exemplos diferentes. Então, em um deles, eu fiz esse desenho diminuindo o tamanho do corpo do coelhinho e aumentando muito a cabeça, né, fazendo essa cabeça ficar gigantesca em relação ao corpo. E no outro procedimento contrário. Então, eu ampliei o corpo, fiz um corpo gigantesco e uma cabeça bem pequenininha. Tanto com um quanto com o outro, gera esse incômodo visual, né, esse contraste visual, que ele pode servir justamente para dar destaque para alguma informação que a gente quer no desenho. Perceba que aqui eu fiz a mesma coisa, né? Eu fiz essa marcação na folha para brincar com as proporções. Você pode fazer apenas um, não precisa fazer dois diferentes. Mas o que é interessante é isso, é olhar, né, fazer de observação e brincar esse jogo entre o tamanho das coisas. Então, voltando para a nossa folha de esboço, o que a gente vai fazer, né? Vou apagar essa parte daqui e vou dar um exemplo de como que a gente pode trabalhar com isso, com materiais que a gente tem, por exemplo, que a gente utiliza para o próprio desenho, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, fazer um desenho de um lápis, né? Se eu for pegar um lápis, eu vou pegar aqui um lápis colorido. No lápis, a gente tem uma proporção do lápis, que é o quê? A gente tem a parte, né, que a gente viu que a parte que a gente segura ele, né, que o corpo dele, que quando ele vem essa proporção, ele é bem grande, e uma pontinha que a gente aponta ele, que fica a madeira aparente, e uma outra pontinha bem pequenininha que aparece a mina. E se eu for fazer um desenho de um lápis alterando a sua proporção, né? Se eu for fazer um desenho de um lápis bem comum, né, bem do jeito esperado, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa haste do lápis bem comprida. E eu vou fazer a ponta em uma das partezinhas do lápis. Então, eu faço a bundinha. Na outra, eu faço aqui essa pontinha dele. A proporção é mais ou menos essa, né? O tamanho da ponta em relação ao corpo costuma ser esse aqui. A gente tem geralmente a pontinha aneladinha, a parte em madeira, e na pontinha da parte em madeira a gente tem a mina aparente. Um lápis normal, comum, tudo certo. Se eu quiser brincar com essa proporção desse lápis, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso aumentar desproporcionadamente o tamanho da ponta dele, por exemplo. Então, eu posso criar um lápis lá onde eu faço o desenho, observo o corpo, faço o corpo do lápis, né, exatamente como o esperado, do tamanho esperado, sem alterar nada. E no momento em que eu for desenhar a ponta dele, faço aqui também a ponta, a parte da madeira. E na hora de fazer a mina, ao invés de fazer essa mina pequenininha, eu posso fazer uma mina desproporcionadamente grande. Eu posso ampliar ela muito mais do que o tamanho que ela costuma ter, alterando a percepção da ponta do lápis.
Isso vai depender do que você quer criar, da onde você quer gerar o estranhamento para o seu desenho. Então, aqui fiz um lápis com uma ponta gigantesca, uma ponta até que vai afunilando com uma pontinha bem tortinha. Faço esse lápis, pode fazer aqui a textura, uma textura da madeira, faz a pontinha dele aqui e o corpo com a proporção que é a proporção do corpo esperada. Eu alterei aqui apenas uma parte da proporção do desenho. Outra coisa que eu posso fazer também é utilizar mais de um objeto junto com o outro. Então, posso fazer também uma composição. Posso utilizar, por exemplo, também fazer o desenho de uma caneta com a tampa da caneta solta e posso ampliar desproporcionadamente o tamanho da tampa da caneta. Posso fazer uma composição junto com a borracha e nisso, às vezes, se você quiser fazer lá junto, brincar como o René Magritte, criar um espaço, o desenho, por exemplo, de uma sala também, e colocar essa proporção, jogar com a proporção de um objeto em relação ao espaço, né? A gente pode criar uma figura de um espaço bem simples e jogar um objeto dentro desse espaço. Então, eu faço um espaço mais ou menos como um espaço também de uma sala e faço o desenho aqui de uma borracha gigantesca dentro desse espaço, né? Completamente desproporcional com o entorno. Daí fica a seu critério. Então, ou escolher um objeto e fazer as partes desse objeto bem desproporcionais entre si, ou então escolher fazer uma composição com objetos diferentes, brincando com a proporção deles dentro do espaço. Pode utilizar, se você quiser, pode utilizar os próprios objetos que você já utilizou para fazer a sua natureza morta, ou então pode escolher outros objetos, como os objetos que você tem aí disponíveis, que você utiliza para desenhar. O interessante é o jogo, é brincar, é experimentar com coisas diferentes. Nós vamos de volta ao quadro, e lembrando sempre dessa relação do desenho com o espaço da composição. No quadro, nós chegamos, então, nos encaminhando para os momentos finais. Vamos ao recapitulando, onde a gente vai relembrar tudo que é necessário para essa aula. Então, o primeiro procedimento, o que a gente fez? A gente fez um desenho de uma natureza morta e de um panorama. Então, 2 desenhos em 2 folhas diferentes. A natureza morta é aquela que a gente tem um enquadramento mais próximo dos objetos. E o panorama é aquele que a gente tem o mais afastado dos objetos. No nosso segundo procedimento, uma prancha com 5 exemplos diferentes de escalas tonais. Então, em uma folha só, você vai fazer um exemplo de pontilhismo com nanquim, com esfumado com carvão, esfumado com grafite, rachura paralela e rachura cruzada. Então, em uma folha só, todos esses exemplos de escalas tonais para que você crie esse domínio das técnicas com os materiais. E por fim, aqui o mais livre, né, de todos, aproveita para brincar com a sua imaginação, fazendo esse desenho de um objeto, alterando parte da proporção para gerar um contraste grande. Então, brincando com as proporções do objeto para causar um estranhamento na composição. Lembrando que são esses elementos, é isso aqui que vai estar presente lá no seu relatório, né? Então, você vai concluir, né, no final da sua aula, é preciso ter, então, todas essas pranchas feitas. Então, as pranchas com os desenhos lá da natureza morta e do panorama. Lembrando que nessa primeira aula prática a gente utilizou só materiais extremamente simples, que não requerem muitos conhecimentos técnicos em relação ao material, e que você vai aprender justamente a utilizar o próprio material conforme você vai aplicando ele na prática, né? Todo mundo está familiarizado com lápis. A gente utiliza lápis grafite ao longo de toda a nossa vida. Então, é um material de um acesso muito fácil. Por isso que até, né, é interessante dar início ao trabalho com esse material, porque é um material que todo mundo tem familiaridade. Depois, a gente vai explorando outros materiais. A gente utiliza também a caneta nanquim, o carvão, que já são alguns materiais mais específicos da área do desenho.
e que já permitem uma liberdade para brincar um pouco mais com esfumado, ou então com um traçado bem grosso, bem marcado, né, bem preto. O interessante é você descobrir qual material se adequa mais ao seu tipo de desenho. Conforme você for utilizando esses materiais, provavelmente você vai perceber que você tem uma facilidade maior ou você tem um interesse maior com determinados resultados. E você vai levando isso para a sua produção. Então, às vezes, você gostou muito de aplicar a técnica do pontilhismo, experimente com outros desenhos, né? Não se prenda a fazer apenas esses procedimentos aqui durante a aula. Leve isso para o seu dia a dia. Então, pega o desenho que você fez de natureza morta, depois, né, ele já está lá terminado, volta para ele, aplica a rachura, aplica o esfumato, brinca com essas outras técnicas, com desenhos que você já tem. Faça desenhos de observação do espaço da sua casa, da sua rua, até porque o desenho ele ajuda a gente a descobrir esses espaços que muitas vezes a gente não dá muita importância no nosso dia a dia. Então, utilize todas essas novas técnicas que você aprende. Caso você já desenhe, né? Tem muita gente que não... Todo mundo já desenhou em algum momento da vida, né? Às vezes a gente para de desenhar por algum motivo, quando é adolescente, na infância. Caso você não tenha parado, né? Você desenhava criança, continuou desenhando a vida inteira. Aproveita esse momento para experimentar técnica diferente. Às vezes a gente acostuma a desenhar sempre do mesmo jeito, com o mesmo material. Então, aproveita agora para conhecer novas técnicas, para se colocar em questão e para aprender novos jeitos de fazer os seus desenhos. Então, que você tenha uma ótima prática, aproveita bastante todos esses materiais e lembre-se, é muito importante articular esse conhecimento com a teoria. Então, fique atento às situações problema presente lá no seu livro didático, toda a questão, a dimensão teórica relacionada a todos esses elementos que você está explorando na prática e que você tenha ótimos estudos. E aí? Mãos à obra, né? Boa noite a todo mundo que entrou aí durante a aula. Mãos à obra, né? Fala, Caio. Henrique também chegou depois. Tem bastante coisa aí, né? E como eu falei no comecinho, vai ser bastante prática esse período inteiro, eu acho que vocês vão ter bastante disso, porque desenho não tem outro jeito, é paciência e prática. Nem todos esses materiais aí eu tenho. Tem um É, aqui. uma coisa que eu aconselho é não se desespera, não adianta ir na papelaria e comprar todo o material, vocês vão gastar um dinheiro alto que às vezes não compensa. Precisa comprar ela nanquinho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 5, sabe? Pega intermediário. Bom, a gente tem aí lapiseiras, ponto 3, ponto 5, ponto 7, ponto 9. Eu, particularmente, sempre usei uma ponto 9 e uma ponto 5. Lapiseira tem todos. Entendeu? Mas é um exemplo. Eu não costumo ficar usando todas, porque 03, por exemplo, eu odiava, entope toda hora, quebra fácil. Quebra, né? Eu não tinha talento motor para utilizá-la. A 07 é boa, né? 07 é boa, mas às vezes com a 05, por exemplo, eu já consigo um traço que eu queria semelhante ao 07. É essa a questão. Fazer um levantamento, eu gosto da 07. Eu prefiro a 09 porque como ela tem a ponta mais grossa, você tinha que fazer força, alguma coisa, não quebra tão fácil. Né? Eu prefiro a 09 para fazer levantamentos, por exemplo. Pode fazer tudo na lapiseira, então. Oi? Esses trabalhos aí pode fazer na lapiseira, então, no lápis mesmo. Pode. Vocês têm os lápis, eu até procurei aqui nas minhas coisas. Na minha mesa agora, eu estou na minha casa, eu tenho um 6B, mas eu tenho mais em escritório. Eu uso às vezes. Aqui eu tenho também umas aqui, não tem todas não tem umas. Nanquim eu tenho aqui, mas eu tenho uma ponto 1, eu tenho uma ponto 2 e uma ponto 5. Mas eu praticamente não as uso muito, para ser bem sincero. Quando eu uso mais a ponto 2 ou a ponto 5. A ponto 1
quase não usa, é muito fino. Descartável. Tudo descartável. Nanquim descartável. Nanquim de tinta para encher, não aconselho, a não ser que você realmente use muito. Nossa, mas Não. aquilo ali quando cai no chão de ponta para baixo. Nossa Pra senhora, baixo. já era. Você já viu como é que ela é? Ela tem uma peninha dentro dela ali. Uhum. Tupiu aquela pena, você tem que colocar de molho dentro do. Não compensa, não. É muita dor de cabeça. Não vai. Mas antigamente não tinha essas descartáveis aí, né? Era Não, tudo. não, antigamente não. Antigamente é como eu falo, a Ela tem arquitetura essa antes do computador, cara, eu não faria. Eu não tinha paciência para fazer. standard, né? Eu nem olhei a marca, para ser bem sincero com você. Não, eu digo, o nanquim recarregável era tudo standard, né? As canetas, as marcas, tinta, era melhor que tem. Tinha. Sim. Uma outra coisa interessante para quem vai começar aí a desenhar, que vai pegar a manha, além da paciência, fazer essa questão do pontilhismo para você ver bem como que a caneta pega para preencher espaço, para fazer as achuras. Isso é bem legal, porque você fazendo esse traço, esse teste antes, você vai ter uma questão visual que você vai entender melhor. Então é melhor você fazendo no teste olhar do que fazendo vários desenhos e errando, né? Uhum. Porque borracha, mancha e cuidado, mão, suando mão, é maravilhoso para quando você vai fazer um desenho que vai ter bastante grafite em cima para sujar o desenho inteiro e você não limpa nunca mais. É uma borracha que limpe. Aquela massinha que ela mostrou ali, eu não. Aquilo eu também eu até anotei aqui o limpa tipo, né? A Dá deu a dica do bolo de pão, eu achei bem interessante, eu nunca tinha visto e nem ouvido falar. De miolo de pão também. Mas a massinha é legal, cara. Mas sim, eu achei bem legal mesmo também. Nunca tinha ouvido falar dela durante toda a minha faculdade, desenho, nunca tinha ouvido Muito falar. legal. Deve ter por aqui, né? Vou até olhar. Vocês, não estou te ouvindo, seu áudio, seu microfone está desligado. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Aquela que vai, porque o restante do material eu tenho, mas aquela de esfumar vai usar? Você vai usar se você quiser usar, velho. O ideal é que você use. Mas O é ideal é... usado assim, né? Que eu achei Não, muito interessante. você vai usar só na matéria hoje, agora, mas o desenho arquitetônico mesmo, profissional, bem difícil de usar. Quase não uso. Quase não Mãe, usa. Mas mãe. pode ser que você Então tá. possa desenvolver Não, um porque o desenho restante do seu. material eu tenho. Aham. É bom para você praticar, mas durante a faculdade, todo o resto do curso, talvez você não use, não. Por isso que eu falei para o Então tá pessoal ótimo. aqui, ir com calma, não precisa desesperar para comprar material, vai com calma. Nossa, no início eu comprei aquele monte de lapiseira, depois Eu usou sei pouca como é. lapiseira, No que início tudo é eu uma também, fortuna. no Falei, início eu também empolguei e comprei muita coisa. E não usei Se quase nada. for, geralmente é tudo muito caro, né? Exatamente. Então não adianta, não e precisa ter não pressa. acha Não tudo em precisa correr. Cachoeiro. Algumas Tem coisas eu muita só coisa que não consegui acha. lá em fora, em Vila Velha. Não acha tudo em Cachoeira. Em Cachoeira tá bem carente o mercado desses materiais. Sim, sim, muita É coisa eu não achei. verdade. Eu compro na internet até hoje. Muita É coisa. bom Pois mais é. para conhecer, né? Vai lá só para ver como é que é, bota a mão e. Exatamente. Exatamente. Não, beleza, então. Beleza? Beleza. Show, então. Que aí é basicamente isso, gente. Agora é vocês pegarem a Mãe. natureza morta aí no caso, né? Fazer, né? Fazer panorama, vocês viram. Quem quiser fazer mais detalhado, com fumaça, isso é Pode fumaça. escolher, né? É. Escolhe, né? Tem vários. Pode, usa o Google, Pinterest, tem muita imagem na internet sobre isso. Porque você montar um vaso disso na sua casa vai ser mais difícil. É verdade, é. Mas você pode pegar referência na internet. O Pinterest eu acho que é o melhor site para isso, Uhum. para quem não conhece. Acho que ele é. Vou tentar botar ele aqui para vocês. Ele é o melhor site disparado para vocês acharem essas coisas. De imagem, né, hoje em dia. É o Peter. Vou botar aqui para vocês, compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí?
Ah, tá. Pinterest.com. Deixa eu ver aqui, peraí, dá uma segurada aí. Aí é só pesquisar natureza morta aqui. Realmente vai aparecer aqui alguns desenhos, não sei. Ó, aparece bastante desenho que vocês podem usar. E é aquela Aqui, questão ó. bem mesmo. Não precisa se preocupar em fazer o contorno perfeito, nada demais. Pode Esqueça a borracha. rabiscar, tenta chegar na forma, entendeu? Eu acho que o mais interessante dessa prática, eu lembro de natureza morta, lembrando da aula. A aula me fez lembrar, na verdade, né? De quando eu comecei a desenhar, brincando com 14 anos, por A aí. sequência, hein, o Fernando, Hum. na época que você fez a sua faculdade, a sequência é essa mesmo aí que a gente está fazendo? De Assim, matéria, você quer dizer? de matéria, tem coisas novas aí que você não. Não, isso tem muita coisa que eu vi na minha faculdade, mas sequência de matéria é muito de faculdade para faculdade. Vai mudando, né? A grade É, cada faculdade tem sua grade, cada faculdade tem seu jeito. Então, Aham, não dá para comparar. Tipo, essa tudo. matéria de desenho que vocês estão tendo agora, eu tive no meu primeiro período. Ah, tá. Mas para matéria de projeto que vocês tiveram no primeiro período, eu só fui ter no segundo, no terceiro, Ah, tá. entendeu? Então é bem Mas acaba diferente. num todo acaba Num todo, sempre chega em algum lugar, mas no nunca te mesmo garanto que lugar. nenhuma é perfeita. Eu também na minha tinha várias coisas que eu queria ter visto depois e vi antes, e coisa que eu vi antes que eu queria ter visto depois. É, né? Então, a questão de grade é bem complicada, nenhuma é perfeita. Legal. Muito Mas bom. aí, basicamente, hoje é isso. Agora é vocês pegarem as folhas. Quem não tiver a 3 pode usar a 4, fazer uma escala reduzida, tá? Não precisa da A3, eu acho que fica mais, fica, sei lá, fica mais Não, a 3 é bonito pior o para trabalho. trabalhar, porque a 4 você consegue botar numa prancheta normal, é mais acessível, vamos combinar. Então, se quiser Aham, usar a 4, usa. Eu acho que a parte mais interessante é tentar focar o desenho, centralizar ele corretamente na folha, para tentar entendi. achar a forma, entendeu? Isso é bem legal, porque isso já treina da onde você sabe mais ou menos a proporção de começar o seu traço, da onde você vai começar o seu desenho, para não ficar metade do vaso para cada folha faltando, entendeu? Então é uma Aham, parte que eu acho que é legal de vocês pegarem, mas é como eu falei, usa 4 mesmo, não precisa se preocupar em usar 3. uhum. E os materiais aí vai comprando, mas vai comprando devagar, vai praticando. Mas aquela É. história, semana que vem aí, ó, provavelmente a gente vai ficar nessa sequência de segunda-feira ser nossa aula de ateliê e na terça-feira nossa aula de expressão e representação e quarta-feira nossa aula de expressão e representação de novo. Amanhã, então, é mesmo a matéria? Amanhã a gente tem aula dessa matéria. A gente tem aula dessa matéria até o dia, deixa eu ver aqui, até o É, já dia vai para a 12. terceira já. Não, segunda. Não, já teve a Teleaula. primeira. Teleaula. Semana passada vocês tiveram a primeira teleaula, Ah, tá, vai ter a tá. segunda teleaula. A gente tem 3 aulas práticas dessa matéria. Entendi, Então, a gente vai meio que manter nesse ritmo aí. Então, vocês já entendi. sabem, já fiquem informados que semana que vem, segunda-feira, praticamente certo. Se não for ter, eu vou avisar, mas a gente vai ter ateliê e na terça-feira a Uhum, gente vai ter expressão e representação, as aulas práticas. Tranquilo? entendi. Não, beleza. Beleza, então. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, fica à Eu, vontade para me perguntar depois aí. beleza, beleza aí. Um descanso e bom desenho Valeu, para valeu. vocês. Boas práticas aí. Valeu, valeu. Manda foto depois todo mundo da mão cheia de grafite. É. Valeu, gente. Boa Valeu. noite. Tchau, 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 tchau. Descanso. Gabriel, você tá quietinho.